Pessoal, kombanwa, boa noite. Os, como sempre, feliz em tê-los participando aqui ativamente, né? Dando sequência ao que a gente estava falando, nós tínhamos comentado por cima sobre alucinação verdadeira. Vou falar um pouquinho sobre isso, bem superficialmente, mas para vocês terem uma ideia para onde é que a gente vai deslanchar daqui a um tempo, tá? Alucinação verdadeira, nós comentamos que é perceber um objeto que não existe e tomá-lo como existindo corporal e objetivamente. Além disso, aparece sem a autorização do sujeito, sem a sua vontade. Ele possui frescor, ou seja, ele aparece como um objeto real, colorido. Ele não aparece embaçado, né, em tonalidade parda, não é igual aquilo que você vê na televisão meio desfocado. Né? Entre as pessoas alienadas, tem uma forma bem conhecida de alucinação que ocorre na forma de diálogo. A pessoa dá resposta às vozes que conversam com ela, por sua vez essas vozes respondem e elas ficam conversando uma com a outra. Tá? Então é interessante, porque se você não admite um mundo incorpóreo e invisível, vai poder explicar uma série de coisas usando a palavra alucinação, que é uma palavra que exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Isso aí origina-se do latim alucinare, né? Errar, que vem de allucin. Por que a gente está falando sobre isso um pouquinho mais? Porque nós vamos analisar singularidades. Nós vamos analisar o conceito de Deus de uma forma bastante profunda e bem a nível racional. Nós vamos falar sobre hologramas, tá? Que é uma coisa fantástica. Há muito tempo que eu tenho ouvido coisas absurdas sobre isso de pessoas que vivenciam na área. Tudo isso aí vai ser importante no nosso trabalho de finta, quando a gente for estudar o ponto cego, cortina de fumaça, né? Alguém de vocês aí, por exemplo, já teve uma alucinação verdadeira? Só para vocês terem uma ideia, vocês estão tendo uma alucinação verdadeira agora. Esse fundo aqui, essa caverna que vocês estão vendo, é uma alucinação, ela não existe de fato. Só para vocês perceberem, né? Então não é os sentidos que nos enganam. Realmente é o nosso intelecto que faz uma análise inadequada dos nossos sentidos. Então, só para vocês perceberem, a gente vai falar de coisas, de conceitos que não existem na realidade. Então, vai ser muito importante a gente aprofundar nisso aí. Tá legal? Bom, pessoal, mudando um pouquinho o assunto, vamos falar agora sobre a nossa cultura ocidental. Na Grécia Antiga, todos os filósofos, os grandes filósofos, pelo menos, né, aqueles grandes nomes, eles tinham uma preocupação e falavam muito do preparo físico. Vocês já ouviram vários termos aí ligados ao condicionamento físico, à luta daquela época. Né? Então, Platão, por exemplo, foi um grande pensador. Platão era um apelido que se utilizava na época, quer dizer, espadaúdo, ombros largos. Né? Ele era um atleta de luta. É um dos maiores filósofos da antiguidade, né? Um dos três grandes pilares do conhecimento ocidental, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E ele era um atleta de luta. Então, naquela época já, os gregos, eles já entendiam que o exercício físico, principalmente a luta, era indispensável e fundamental ao desenvolvimento da capacidade pensante. Indo agora mais aqui para perto de nós, vamos falar do sensei Nitin Funakoshi, considerado pela grande maioria aí como o pai do karatê moderno. Ele também é a pessoa a quem se atribui como criador do estilo Shotokan. Na realidade, deu-se o nome à escola dele de Shotokan e o pessoal erroneamente passou a encarar isso como um estilo. Né? Mas ele afirmava, ele dizia que o método
utilizado pela nossa escola, ele possibilita à pessoa um desenvolvimento pleno e permite à pessoa atingir a verdade. Então, ele insistia muito nisso. Outra coisa também que é importante lembrar é que aquele vazio do karatê, ele explica muito bem, em nenhum momento ele disse que seria um vazio de armas, sem armas. Não tem nada a ver com isso. É outra coisa bastante diferente e a gente vai aprofundar futuramente nisso. Mas vamos falar então um pouquinho. Ele dizia que nos permite alcançar a verdade. Como assim, né? Que verdade? Ele falava disso como a felicidade máxima, a felicidade suprema. Se a gente for pensar bem, a verdade ontológica é a coisa sendo conforme a ideia divina que a procede. Então, as coisas são verdadeiras enquanto são conforme as ideias segundo as quais foram criadas. Conhecer esta verdade ontológica quer dizer conhecer as coisas tais como elas são. Isso aí é tarefa para a nossa inteligência. Então, em nenhum momento a gente vai se basear em fé para adquirir esse conhecimento. Nós vamos utilizar a nossa capacidade pensante, uma vez que ela foi criada e ela é ontologicamente verdadeira, porque ela é conforme aquela origem anterior. É interessante depois prestar bem atenção. Se formos pensar agora a nível lógico, a verdade lógica é a conformidade, é a adequação do espírito às coisas, que é a verdade ontológica. E temos ainda uma verdade moral, que é quando a adequação entre o que você pensa e o que você fala. Tá certo? Pedindo, por cima, a gente vai falar dos diversos estados do espírito em presença do verdadeiro. São 4 estados fundamentais e básicos. É o estado de ignorância, o verdadeiro, para ele, não existe. É o de dúvida, onde o verdadeiro pode aparecer como simplesmente possível. É o estado de opinião. O verdadeiro pode aparecer como provável. E o estado de certeza, onde o verdadeiro pode aparecer como evidente, indiscutível. É um axioma, né? É uma verdade tão clara que não precisa ser demonstrada. Então, a ignorância é um estado puramente negativo que consiste na ausência de todo conhecimento relativo a qualquer objeto. Então, a gente sempre falou isso. Isso aqui é o total oposto da verdade, que é uma adequação às coisas. Adequar-se às coisas é conhecê-las. Tá? E o erro é quando não há adequação. O erro provém sempre quando a inteligência emite um juízo sem criticar e interpretar os dados sensíveis, confrontando-os uns com os outros. Que foi o que nós falamos a semana toda. Então, agora vamos fazer aquela junção. Através da percepção é que nós temos o conhecimento de um objeto. Né? Concluímos, então, que a nossa vida intelectual se alimenta do mundo sensível, aprendemos as coisas pelos sentidos e conhecemos as coisas pelo espírito através da abstração. Né? Então, para entender isso, nós estudamos o conhecimento sensível, falamos das sensações e que através delas nós podemos chegar ao estudo, né, da imaginação e da memória, que então depende da sensibilidade. Então, sem imaginação e sem memória, não há criatividade, não há como criar. Tem que ficar no máximo na mimese, na imitação. Né? Falamos também que chegamos ao conhecimento dos objetos, calor, sabor, etc., através das sensações. Então, no treinamento, quando estamos fazendo um treinamento de contato com o parceiro, treinamento de percepção tática que nós fazemos, você percebe a temperatura da pessoa, você percebe a pressão que ela está fazendo, a velocidade com a qual ela se move, e você vai se adequando ali dentro. Isso é a verdade, essa adequação entre o que está acontecendo lá com o que está acontecendo contigo. Tá?
Vimos também que elas nos levam, né, essas sensações, ao estado afetivo, referindo-me aqui ao prazer e à dor. Então, a pessoa está te batendo forte, está batendo pesado, ou está leve demais, né? Isso vai gerar, como nós colocamos, uma certa excitação, e isso gera uma reação motora. Você alivia um pouco a tua pressão, ou você também vai lá e dá porrada no sujeito, né? Sobre essa excitação, nós vimos as 3 leis, mínimo e máximo, falamos do som, né? Infrasom, som, ultrassom, aquilo que é percebível, no limiar diferencial, né? Como cada um percebe ou sente a intensidade. Falamos sobre a relatividade, usamos como exemplo aquele frio intenso, menos 15 graus. Aí você entra num local que está 2, 3 graus, nossa, como está quente, né? E chegamos então no reflexo. Foi falado como funciona a impressão orgânica, aquela ação excitante, a velocidade da condição, a reação motora, que vai levar então à defesa pessoal. É isso simplesmente que nós tratamos nesses dias, mas aprofundamos um pouco mais nos detalhes, em separar um pouquinho na reação, na capacidade de percepção auditiva, visual, tátil, né? E por aí vai. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos aprender a ouvir como um deficiente visual e a enxergar como um deficiente auditivo. Aí, então, vamos compreender muita coisa em profundidade. Nós falamos nesses dias aí bastante sobre a técnica e aprofundamos nos últimos dias um pouquinho mais nos atributos. Então, nós vamos trabalhar nas próximas aulas ainda alguns conceitos básicos, um ou outro a gente vai aprofundar um pouquinho, mas não muito, e depois vai começar realmente a adequar tudo isso aqui ao nosso treinamento e vamos estudar os termos necessários para que a gente realmente volte depois dessa crise, desse Covid-19, né, a todo vapor. Tem muita coisa a ser dita que vai clarear um pouco mais. O ideal seria se estivéssemos executando na prática uma série de coisas, né? Mas possivelmente todos iriam querer executar na prática o tempo todo e a gente não iria parar muito para a teoria. Mas eu queria saber de vocês, está ficando um pouquinho mais claro? Se hoje eu dei um resumo, clareou um pouquinho mais, facilitou um pouco mais. E aí, Rocha? Ô, Jean, desculpa, eu cheguei bem atrasado aí, peguei o bonde andando, depois vou rever a reunião. Isso, mas esse resuminho do final ficou claro? Ficou, deu uma clareada. Então tá bom. Alex? Com certeza, já deu uma ligação. Deu uma boa esclarecida, sim, estou ouvindo e estou aprendendo cada vez mais. Maravilha, tem muita coisa legal. A gente vai ver umas coisas assim um pouco diferentes até. Como eu falei, vamos ver o conceito de Deus, né? Porque muitas pessoas vão questionar, muitas pessoas pararam de frequentar a academia, pararam de treinar, no local onde ela frequentava, onde ela tinha o seu treinamento espiritual, concluíram alguma coisa sobre o treinamento e algumas pessoas pararam de treinar. Vocês devem ter conhecido colegas assim, né? E por quê, né? Então é muito interessante que a gente tenha uma discussão, uma conversa a respeito disso, para que a gente tenha conceitos semelhantes a respeito disso aí. Então, como a gente não pode olhar diretamente para o Sol e perceber os detalhes, assim também vai se discutir o conceito de deidade, né? A gente vai ter uma ideia tão diferente disso que eu acho que a gente não vai mais se sujeitar a algumas coisas tão bobas, nem discutir por algumas coisas tão efêmeras, né? E, por outro lado, a gente vai dar muito mais valor a uma coisa muito superior, né? Que não tem como negar. Então, eu acho que esses conceitos vão ser fundamentais. E como nós só fazemos abstração depois de conhecer as coisas pelos sentidos, pela sensação, pela percepção, né? Não tem como falar sobre algo no nível bastante avançado sem desenvolver alguns atributos, né? E só um comentário bem simplificado para vocês entenderem bem. Eu sempre disse, eu amo uma aula, um bate-papo
que seja assim difícil, que seja mais profundo, que seja mais completo. Sabe por quê? Porque você faz um esforço para entender aquilo. E quando você entende, você percebe que você sobe um degrau. E subindo um degrau, você vê as coisas de uma tal forma que aquilo automaticamente passa a ser mais light, mais leve do que estava antes na sua compreensão. Então, nós podemos fazer uma ascensão dessa forma. E com aquilo que a gente sempre conhece o tempo todo, a gente só caminha no horizontal, não se caminha na vertical. Então, essa é a ideia. Nós temos que ter uns choques de conceitos de vez em quando, alguma coisa que exija a nossa atenção, que é o nosso item básico, né? Após a razão, é o uso da atenção. Então, assim vai ficando tudo bem mais claro. Ok, meus amigos? Então, tá bom. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu achei bacana, realmente é o que o Rocha falou. Ontem eu faltei, né? Sim. Mas quinta e sexta foi bem complicado. Foi bem complicado, quinta e sexta foi foda. Então, quando tiver esse complicado, dê uma olhadinha. A intenção é fazer com que a gente consiga uma ascensão vertical. Tá? Não é à toa, não. Tem que ter isso aí. Né? Do contrário, a gente está tendo sempre a mesma vida de antes. De vez em quando temos que dar uma puxadinha. Tá bom? Meus amigos, um grande abraço a vocês. Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Oyasu Minasai. Tá. Vida longa e próspera. Faltou Adriano. Até mais. É isso aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.